Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa. Como vocês podem ver aqui, eu já não estou sozinha, né, professora Camille? Mas antes de apresentar as duas meninas que estão aqui me acompanhando na aula de hoje, embora vocês já conheçam, né, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos pretos cacheados, que hoje estão presos num coque. Tenho olhos pretos, uso óculos arredondados e estou sentada atrás de uma mesa aqui branca e visto uma blusa laranja. Ao meu lado, me acompanhando na aula, além da professora Camille, a gente tem a nossa intérprete de Libras, Késia. Seja muito bem-vinda, Késia. Ela vai tornar essa aula muito mais acessível. Késia é a nossa intérprete sorridente. Linda. E, ao meu lado, fazendo companhia a vocês no chat, a gente tem a Camille Borba. Olá, lindezas, tudo bem? Eu sou Camille Borba, este aqui é o meu sinal. E como vocês sabem, eu estou aqui no chat, né? Para ter essa conversa, essa interação, para tirar suas dúvidas durante a aula. Eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos pretos cacheados que hoje estão em um penteadinho preso, olhos escuros, uso óculos arredondados, todos com batonzão vermelho e uma blusa verde, super disposta aqui, pra gente conversar muito, muito, muito. A gente vê bem colorida. Bem colorida. Para conversar com a professora Camille, acessa lá o app do Educa Recife, tá certo? Com o seu número de matrícula, com a sua data de nascimento, aquele processo todo. O protocolo que vocês já sabem. Vocês já sabem, tá certo? E conversem com a gente, que é sempre legal quando vocês participam. A nossa aula de hoje é sobre a pesquisa científica, mais especificamente sobre o texto de divulgação científica. O que será que isso significa? O que será? E aí pode parecer um negócio muito absurdo, tipo, como assim um texto de divulgação científica? Mas é um gênero textual tanto quanto qualquer outro. Então vai ter regras, vai haver algumas características específicas, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Como é um gênero mais formal, né? Então a gente vai falar bastante sobre a linguagem, sobre o registro, sobre a estrutura. É um gênero que tem uma estrutura um pouco mais rígida, não é mesmo, professora Viviane? Mas, com calma, tudo se resolve. Isso. O texto de divulgação científica, ele vai ter menos margem para criatividade de forma livre, né? Porque ele precisa aí obedecer certos critérios até para cumprir as regras de divulgação. Porque ele vai ser divulgado em uma revista, né, em um site, e aí esse site, além da famosa ABNT, né, que a gente vai conversar também sobre o que é, mas é uma espécie de instituição que regulamentariza as características principais dos textos que são divulgados e que são considerados pertencentes a um arcabouço científico, tá certo? E quando a gente fala em ciência, a gente vai muito além do que se entende de ciência como sendo uma disciplina da escola, né? O artigo científico, ele não é feito só de ciências, tá? Vocês têm aula de ciências com a professora Isabel, com a professora Cláudia de Lourdes, aí já estão pensando na mistura de substâncias, né? Isso. No reconhecimento dos animais, os seus reinos, as suas classes, tudo isso. Mas quando a gente fala em texto de divulgação científica, a gente também fala de outras áreas de pesquisa. E a gente também vai conversar sobre isso, tá? A pesquisa científica, vamos lá para o textinho que eu coloquei A pesquisa científica surge de modo geral quando há necessidade de responder uma questão, até então sem resposta, por qualquer indivíduo. Então, ela vai surgir quando, na verdade, há uma dúvida sobre algum assunto, assim, a necessidade de pesquisar sobre determinado tema. Quando há uma inquietação, e aí a gente pode ter essa inquietação nas mais diversas áreas. Por exemplo, na nossa área de letras, nós duas fizemos mestrado, então nós duas tivemos que produzir um texto científico. E as nossas pesquisas foram pesquisas científicas, embora na área de humanas. Então, a gente precisa, acho que, desmistificar, né, a linguagem científica, o fazer científico, atrelando somente as disciplinas de ciências ou exatas. As humanas também são ciências. Isso, porque a gente atribui logo a um laboratório. Até a imagem que eu escolhi para isso, ela distorce um pouquinho o nosso discurso, né? Mas é porque a gente automaticamente pensa num laboratório, a gente já pensa naqueles ratinhos que são usados... Numa ciência dura, né? Na ciência da experimentação também, né? Porque em ciências, em biologia, tem muito disso, de testar, de fazer experimentações. Enquanto que nas ciências que são de humanas,
A gente também tem um recorte que ele é muito mais humano, E, antropológico. e eu acho que parte muito mais de hipóteses mais amplas e as conclusões também são menos verificáveis. Eu acho que por isso também que parece que não é ciência, mas é ciência E é também. sempre um pouco menos generalista, né? Porque a gente sempre considera nas humanidades as particularidades de alguns grupos sociais. Então, por exemplo, se acontece um fenômeno, sei lá, pessoas ficam com o cabelo branco em Recife a partir de 50 anos. Estou aqui chutando. Mas pode ser que em algum outro país do mundo as pessoas fiquem com cabelos brancos a partir dos 20. Então, assim, eu vou fazendo aglomerados, e claro que isso é provado, né? Provado não, tá? Isso é uma teoria que eu estou inventando aqui agora. E eu vou ter que fazer uma pesquisa para provar esse ponto de vista, tá certo? E os tipos de pesquisa também, os tipos de metodologia para provar essa pesquisa são diferentes, a gente vai ver também. Os cientistas ou pesquisadores são aqueles responsáveis por produzir os artigos, teses e trabalhos acadêmicos que fazem esses estudos, independentemente da área de atuação desses pesquisadores. Então, não é qualquer pessoa que faz um texto de divulgação científica. Você precisa ter um argumento de autoridade, ou seja, ser aquela pessoa que estudou para falar sobre determinado assunto. Ser a pessoa que está apta para falar sobre, né? Isso, o famoso especialista. Isso. Né? Porque se me botarem para falar de, sei lá, Física nuclear, eu não vou saber. Nuclear, nada. sei nada, eu só sei escrever física nuclear. Eu sei o que as palavras significam, não quer dizer que eu sei o que é. Ao mesmo tempo, se eu colocar um físico nuclear para dar uma aula de português, talvez ele também não consiga. É. Então, assim, cada um está dentro da Da sua sua área. especialidade, tá certo? Engana-se quem acha que há pesquisa científica apenas nas áreas de exatas. Isso aí a gente já estava aqui adiantando, né? As pesquisas sociais, artísticas, biológicas, filosóficas, etc., também exigem muita pesquisa. E é bom que a gente para pensar também, ó. A gente tem as pesquisas que são exatas, que são as pesquisas laboratoriais. A gente também tem as pesquisas biológicas que envolvem a área de saúde, né? Envolvem as doenças, envolvem os animais, as plantas. A gente tem pesquisas que são das áreas artísticas. Então, né? A sua professora de arte, ela é uma pesquisadora. Ela foi atrás, ela se formou, professora Dini, professora Vilma. Isso. São especialistas da área de arte, são pesquisadoras. E elas têm tanta credibilidade como todos os outros, tá certo? Cada área específica requer anos de maturidade, anos de estudo e de maturidade do tema, dos temas abordados. O mesmo vale para filosofia. Muita gente acha que filosofia é feita assim, ó. Assim, ó, ao Deus dará. Ao Deus dará, e não é bem assim, tá certo? Existe todo um estudo de textos filosóficos, de filósofos muito antigos, lá da Grécia Antiga. E aí é todo um repertório também. E aí o que varia é o tipo de pesquisa, ou como a pesquisa é feita. Mas, no fundo, todos esses especialistas, independentemente da área, são pesquisadores, são cientistas. E vão seguir um protocolo, né? E vão seguir um método. O método ele não vai ser o mesmo para todas as áreas, visto que as áreas elas exigem, elas têm peculiaridades, né? Mas todas vão seguir um método científico, porque senão não é válido. Sim. Principalmente a escrita acadêmica, a escrita científica, ela exige um método, né? Ela exige um gênero específico. Sim, e não tem muita margem para achismo não, tá? Quando eu estou escrevendo um texto científico, eu não tenho tanta... eu acho que se a gente fizer isso, vai resultar isso. Isso não acontece, porque eu preciso ter realizado o exercício dessa metodologia para provar por que a minha experimentação funciona, tá certo? Embora a pesquisa científica exista em diversas áreas de conhecimento, os métodos para a elaboração dessas pesquisas podem variar, especialmente quando há uma pesquisa de campo, laboratorial ou apenas bibliográfica. Tá certo? Apenas bibliográfica é como se fosse pouco, não é, né, gente? Quando a pesquisa é bibliográfica, ela exige também um grande esforço, porque a pesquisa bibliográfica consiste em estudar especialmente textos escritos. Então, é quando a gente vai numa biblioteca, a professora passou um trabalho para a gente precisa estudar o quadro da Mona Lisa. Aí eu tô sem internet no dia da pesquisa. Tô sem conseguir acessar, que meu celular travou, bugou, não consegui. O que é que eu vou fazer? Eu vou atrás de uma fonte física.
Eu vou pegar um livro de arte emprestado da biblioteca, eu vou atrás de entender o período histórico em que aquela obra foi criada. Então, a partir desse momento, eu estou exercendo aqui a minha verve pesquisadora. Isso. Né? E uma mistura entre historiadora, né? Porque eu vou atrás da história, eu vou analisar o quadro artisticamente, então eu vou buscar analisar as cores, eu vou buscar analisar a textura. Eu acho que, inclusive, eu ia falar disso em outro momento, já estou me adiantando de novo. Simbora. Todo texto de divulgação científica, ele precisa de uma metodologia. O que é uma metodologia? Após decidir um tema em que a pesquisa se baseará, será necessário escolher uma metodologia que melhor se ajusta ao que o pesquisador deseja coletar. E existem diversas formas de exercer essa metodologia. E ela é obrigatória. Então, quando você está produzindo um artigo, você precisa colocar no seu artigo, inclusive, qual foi a metodologia utilizada. Então, se eu estudei um livro, vamos supor que eu estudei o livro do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu preciso falar sobre a Emília, certo? Certo. E aí eu li outros artigos que falavam sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, a minha pesquisa, ela é bibliográfica. Através de estudos anteriores e de leituras que eu fiz, porque vem de biblioteca, né? A gente também já suspeita. A gente faz essa pesquisa e produz a nossa própria. Tá certo? É claro que na bibliografia também envolve outros tipos de pesquisa, como, por exemplo, assistir filme também Sim. pode ser considerado pesquisa, né? E ir a museus, ir a lugares históricos. Agora, a metodologia é distinta, né? Ler entrevistas, pesquisar, por exemplo, resenhas, pesquisar a opinião de outros. Às vezes você precisa procurar até alguns textos mais antigos, né? Alguns textos que até contradigam o que você está pensando, para você fazer essa oposição também. Então, você vai ter quanto mais fonte, quanto mais Arcabouço, né? arcabouço você tiver, melhor vai ser a sua pesquisa. A gente sempre diz que, pelo menos eu repito bastante isso, que o texto que a gente produz, ele nunca é sozinho. Não. Ele é sempre anterior. E quando eu falo em anterior, é justamente essas outras leituras que a gente faz antes de conseguir chegar no nosso próprio texto. Tá certo? Por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui de uma metodologia. Ó, para estudar uma obra, tá bem pequenininho. Pode aumentar. Não aumentou. Cleitinho? Tá bem pequenininho, eu não consigo ler. Obrigada. Para estudar uma obra de arte, por exemplo, um estudioso do ramo das artes precisa estudar o período histórico de produção da obra, técnicas de pintura, possíveis materiais utilizados, estudo de cores e intenções das formas, a vida do artista e possíveis movimentos artísticos que possam ter envolvimento com a obra. Então, tá vendo que estudar uma pesquisa artística não é simples, não é menos trabalhoso do que fazer uma pesquisa laboratorial. O que vai acontecer é que os métodos empregados para fazer essas duas pesquisas podem ser distintos. Então, por exemplo, para uma obra de arte, talvez eu precise visitá-la no museu, talvez eu precise chamar estudiosos que a estudam por mais tempo, para que eu entenda o que já foi feito sobre esse quadro. Isso também chama estado da arte. Quando eu faço esse apanhado do que já foi feito anterior, então, por exemplo, eu vou falar sobre a Mona Lisa. Mas É claro que alguém já estudou a Mona Lisa. Então, eu vou precisar ir atrás do que essas pessoas disseram para poder chegar no meu próprio ponto de vista sobre ela. Saber, inclusive, se eu concordo ou se eu discordo dos pesquisadores anteriores. até porque a pesquisa científica, ela exige algum ineditismo, né? Então, se você for falar a mesma coisa que todo mundo já falou, a sua pesquisa pode ficar menos interessante. Mas aí é importante o quê? Que você saiba o que já foi dito. E a partir daí você pode concordar, discordar, acrescentar. E é assim que a ciência vai sendo feita, né? É uma contribuição coletiva. Isso. Até porque a ideia principal é que haja progresso. Isso. Se eu fiz uma pesquisa que é exatamente igual à pesquisa que a professora Camille fez, e nós não estamos juntas na pesquisa, né? Porque às vezes acontece de uma pesquisa científica ter mais de um autor. Mas se esse não for o caso, acaba que a minha contribuição para a ciência, de forma geral, ela tem uma.
porque eu vou dizer exatamente a mesma coisa que Camille já disse. Então, não é interessante repetir-se. E, inclusive, é até crime, né? Sim. Você não pode, na pesquisa científica, reproduzir fielmente as palavras de uma outra pessoa sem ser por meio de citação. E aí a citação, ela ocorre diferenciada do texto, com margem recuada. Em alguns outros momentos ela vai aparecer com aspas ou em itálico. Mas haverá alguma sinalização ali no texto que indique essa citação direta, né? Ou paráfrase, tá certo? E sempre autoria, né? Sempre marcada a autoria de que o texto é de outro. E vocês podem usar o texto de outro como base, como citação, como tudo, mas precisa marcar que aquela fala não é sua. Isso. Porque o que é seu, a fala que é sua no texto, ela é livre. Ela não tem nenhuma marca que retome o autor, porque você é o autor de todo o texto. Entende? Bora continuar. É um trabalho complexo, que exige uma grande concentração e estudo. Eu estava falando do exemplo de estudar uma obra de arte, né? Contudo, nem todo tema e área de pesquisa utilizará as mesmas metodologias, como a gente estava falando. Existem outras que são um pouco mais práticas, ou seja, exigem uma mão na massa. Ou seja, quando a gente sai do nosso laboratóriozinho, sai do nosso gabinete de estudo, da nossa biblioteca e vai para o campo. Do nosso recolhimento. E vai para uma pesquisa de campo, por exemplo. Na pesquisa de campo, o cientista desloca-se até o local da coleta do material a ser analisado a fim de estudar os arredores que podem influenciar no resultado da pesquisa. Eu trouxe uma hipótese aqui de como seria uma pesquisa de campo para a gente pensar nela com mais carinho. Ó, vamos imaginar uma determinada situação. Um cientista precisa analisar uma espécie rara de planta subaquática. É comum que ele mesmo realize a coleta na margem do rio, coletando também amostras de água do rio, amostras da terra, da margem, meça a temperatura e analise o clima no dia da coleta. Então perceba que a pesquisa de campo, ela vai exigir, a primeira coisa que ela exige é o deslocamento do cientista. Ele precisa ir pessoalmente até lá, até para garantir a seguridade do material, a seguridade dos processos de coleta. E ele vai, além de buscar o objeto de desejo da pesquisa, reconhecer o ambiente do qual ela foi tirada. Então, por exemplo, uma pesquisa que envolve uma plantinha subaquática de um rio, eu vou precisar prestar atenção no ambiente. Qual era a temperatura no momento dessa coleta? Estava chovendo? Estava fazendo sol? Quais são os bichos que eu encontro nesse rio que podem influenciar nessa plantinha? Então, existem outros fatores que interferem na pesquisa diretamente. Sim. Claro que nem toda pesquisa precisa ser pesquisa de campo, né? A gente tem várias outras áreas que eu não preciso de pesquisa de campo. As nossas pesquisas não foram feitas de campo, foram mais um aprofundamento bibliográfico, um exercício de pensamento, de escrita, de hipótese, mas a gente não precisou ir em campo. Embora em letras, em especial linguística, né, que a gente vai trabalhar a linguagem e tal, a gente tenha diversas pesquisas em campo. Por exemplo, há um estudo sobre as linguagens originárias. E aí você vai em campo, quando você vai estudar a memória oral, por exemplo, você tem uma série de pesquisas que vão também exigir essa ida. Depende muito ali de qual é o seu objeto. Depende mais do seu objeto do que da área de atuação em que esse objeto se encontra, tá? Objeto de estudo é aquilo que está sendo estudado, tá certo? Um outro exemplo disso é a pesquisa arqueológica. A pesquisa arqueológica é um exemplo clássico para a gente entender como funciona a pesquisa de campo. Porque o arqueólogo é aquele cientista curioso aí sobre a história da humanidade, que sempre descobre coisas extraordinárias. Quando eu era criança, eu queria ser arqueóloga. Eu também, muito. Depois eu acabei trocando por letras, mas assim, a arqueologia é fascinante e a gente tem vários filmes, inclusive, que se referenciam à arqueologia como uma profissão bem aventureira, né? É quase um episódio de desenho, assim, você vai descobrir algo novo. E a gente sempre pensa logo em dinossauro quando pensa em arqueologia. A gente sempre pensa nos animais, assim, que viveram há muito tempo atrás e que a gente não tem como ter acesso a eles se não fossem pelos arqueólogos que fazem esse trabalho de pesquisa. Então, eles precisam ir a campo, literalmente, né, cavar,
ir atrás, fazer esse trabalho bem manual e é muito minucioso também. Então imagina uma pessoa que não é arqueóloga indo cavar. Eu mesmo pegaria uma pá e não saberia nem como fazer essa escavação. E aí você ia fazer o quê? Destruir um vestígio histórico importantíssimo. Isso também é importante para a gente pensar a importância que se tem, que se dá ao pesquisador que sabe como trabalhar esses procedimentos. Isso. Ele não pode ser feito por qualquer pessoa. Nem senão, de qualquer jeito, né? Nem de qualquer jeito, que é o trabalho do especialista. É por isso que ele é tão importante para qualquer área, tá? E a gente também tem a pesquisação. A pesquisa-ação acontece quando os pesquisadores se envolvem ativamente, de forma cooperativa e participativa, com o grupo de pessoas do fenômeno estudado. É quando o pesquisador se envolve. Por exemplo, eu coloquei uma foto de uma arqueóloga aí, mas o exemplo não tem nada a ver com a arqueóloga. Eu estava tendo um momento muito esquisito. Se um cientista começa a estudar a pandemia, ao mesmo tempo em que ele estuda, ele também está inserido no próprio contexto da pesquisa, inclusive na adoção de medidas de prevenção ou comportamento. Então, a pesquisação é onde acontece, é o momento em que acontece uma mistura e um envolvimento do pesquisador com o objeto estudado. Então, se eu vou estudar a pandemia de Covid, sei lá, qualquer doença que eu faça parte, esteja diretamente ligado com ela, eu estou estudando ao mesmo tempo em que eu estou envolvida com isso. E a gente chama isso de pesquisa-ação. Que é diferente de quando a gente, por exemplo, pesquisa a gripe espanhola. Uma coisa que aconteceu. Foi algo passado. E aí, importante lembrar que as vacinas que surgiram para a Covid, elas seguiram exatamente o protocolo científico. E as etapas da pesquisa, é por isso que elas aconteceram, e por isso que elas são confiáveis, né? Isso, professora? Isso. É todo um processo, né? Para chegar nos resultados e na vida. Inclusive no exercício da vida que a gente tem hoje, a gente passou por muito progresso científico. E não só a ciência biológica, mas todas as ciências humanas também, as organizações das sociedades. Então, tudo que a gente faz hoje em termos de vida coletiva é também um processo evolutivo que veio do estudo de cientistas das humanidades, das exatas, da tecnologia, uma mistura de fatores, na verdade, né? A pesquisa documental também é um outro tipo de metodologia, é um tipo de pesquisa que utiliza fontes primárias, isto é, dados e informações que ainda não foram tratados científica ou analiticamente. Então, é uma fonte mais primária que vai atrás de documentos para provar. Quanto à estrutura do artigo, o artigo de divulgação científica precisa obedecer uma determinada estrutura, assim como também algumas regras da organização regida pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e pela gramática da língua portuguesa. Não abandonemos jamais. Jamais. Né? Então, a ABNT vai ser esse órgão aí que visa estabelecer parâmetros. Eu preciso organizar o meu texto de divulgação científica, porque imagina se não tivesse regra nenhuma. Como é que ia ser? Eu ia começar pela descrição do objeto, Camila ia começar pela conclusão, e aí? A gente precisa de algo que mantenha os discursos compreensíveis. Que você leia e você entenda. Isso aqui é um discurso científico. E eu sei como, porque eu tenho as regras da ABNT aplicadas, porque eu tenho um respeito à estrutura do gênero científico. Sim. Inclusive um respeito a jargões, a escolha vocabular. Então, tudo isso faz parte também. Então, se eu estou escrevendo texto científico, eu não posso usar tantas gírias, por exemplo. Né? Embora a gente goste bastante, porque torna o texto mais fluido, mais divertido. É isso, minha gente. A nossa aula está acabando. Foi bem rapidinho, né? Foi. Eu espero que vocês tenham gostado. Professora Camille, pode se despedir. Minha gente, como sempre, é um prazer enorme estar aqui. Estou sentindo muita falta de vocês no chat, de verdade. Então, se puderem, participem. Um beijo e até a próxima. Também me despeço por aqui. Espero qualquer dúvida, deixa lá no YouTube, tá certo? Um cheiro e até a próxima.